Olá, está começando o Univasf Debate. Falta terra para muitos, enquanto poucos ainda possuem grandes áreas. Esta é a situação da zona rural no Brasil. Desde 1530, com a criação das capitanias hereditárias, quando a coroa portuguesa distribuía terrenos para quem tinha dinheiro para investir na produção agrícola, a desigualdade se tornou uma grande realidade no campo. Como resultado disso, muitas pessoas já morreram e outras continuam sofrendo violência. Nesta edição, nós convidamos o professor Denis Vieira, do Colegiado de Ciências Sociais da Univasf. Com a gente também está a agente da Comissão da Pastoral da Terra, Marina Rocha. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Univasf Debate. E eu gostaria já de começar a nossa discussão falando um pouco aqui com a Marina Rocha, que é da Pastoral da Terra. Esses conflitos que a gente fala no campo, a gente lembra muito de conflitos fora daqui da nossa região, mas eles acontecem também aqui na região da gente? Assim como no Brasil, não é diferente. A nossa realidade da região é uma realidade sempre de conflitos. No início, a gente sabe que nossa região, quem mandavam eram os coronéis. Então, existia já, desde a coroa portuguesa, que é bom ressaltar, os índios de nossa região foram dizimados. Os índios guaranis, por exemplo, na região de Juazeiro, na nossa região aqui de São Francisco, eles foram dizimados, as tribos foram dizimadas. Sobraram algumas, estão ressurgindo algumas tribos. Além disso, tem toda a questão da escravidão da região, toda a nossa região, sobretudo na beira do rio São Francisco. As comunidades foram escravizadas ao tempo que na área de Caatinga existia os coronéis que sempre mandaram e desmandaram, com suas grande produção de criação de animais. Então, os trabalhadores aqui de nossa região, sobretudo o trabalhador rural, ele era considerado sempre agregado. Até nos anos 80, quando a gente visitava as comunidades, e em alguns casos, até hoje, as pessoas não se consideram poceiros, elas consideram agregados de uma família tradicional daquele município. Então, depois que as comunidades foram reconhecendo que aquelas áreas eram devolutas do Estado e elas tinham direito, garantido por lei, elas começaram a se articular e se mobilizar para defender seu território, para defender sua terra. Então, os conflitos, eles aparecem, eles ressurgem, eles já existem, mas eles estavam cobertos, porque as pessoas muitas vezes não conheciam seus direitos. Mas à medida que as comunidades vão conhecendo seus direitos, o conflito, ele aparece. Professor, ela já adiantou para a gente a situação aqui na região. Mas o Brasil, quando é que a gente pode dizer assim, historicamente, já desde o começo do Brasil, a gente já tem mortes por causa de terra e um pouco dessa violência no campo? Quando é que ela começa a ficar pior no Brasil? Os conflitos nas áreas rurais do Brasil, eles são históricos e eles são datados, como você mesmo falou, desde o período colonial. A questão agrária no Brasil é uma questão que ainda em pleno século XXI ela não está resolvida. Ao contrário de outros países do mundo, sobretudo na Europa, por exemplo, onde essa designação camponês, campesinato veio, eles lá estão reivindicando políticas públicas, maior acesso aos mercados, enquanto os nossos chamados camponeses ainda estão, em pleno século XXI, como eu falei, lutando por terra, reivindicando terra. Então, os problemas nas áreas rurais do Brasil, esses conflitos violentos que constantemente eles se repetem, a gente vê na televisão, nos jornais, nos órgãos de imprensa, sobretudo quando acontecem as chacinas ou o assassinato de alguma liderança, eles têm origem justamente na formação da nossa sociedade, do Estado brasileiro, na forma como o Estado geriu as políticas públicas ao longo do tempo. Um dos fatos que remontam essa origem de desigualdade, de conflito no campo, de falta de acesso à terra, tem a ver, por exemplo, com a questão da abolição da escravidão, que foi feita a abolição dos escravos, mas não foi feita a reforma agrária. Ao contrário de outros países do mundo, onde foi feita a abolição e a reforma agrária, no Brasil não. Os negros foram simplesmente entregues à sua própria sorte. Esse é um fato que remonta e que faz com que a gente reflita por que em plena modernidade nós ainda temos problemas sérios de desigualdade de acesso à terra no Brasil.
professor falou, a Pastoral da Terra, ela todos os anos tem um trabalho de publicar, né, esses dados através de um caderno sobre esses conflitos no campo. E você falasse como é que é feito esse levantamento, o que é que o caderno traz? Desde 85, a CPT, todos os seus agentes, eles têm o trabalho de registrar os conflitos que a CPT tem conhecimento, né? Você sabe que a CPT é uma entidade que, embora ela esteja em todo o território nacional, né? Mas ela não atende nem conhece todos os conflitos do campo, nem acompanha todos os casos. Então, as equipes de CPT têm acesso, outras entidades parceiras, outros grupos, outros movimentos, que têm acesso, esses conflitos são registrados. Então, ela vem fazendo isso desde 85. São registradas as ocorrências de conflito por terra, conflitos por água, também conflitos em relação ao trabalho, agora a questão das mineradoras. Todos esses conflitos eles são registrados, à medida que a gente pode registrar, claro. É que na região nós não vamos dizer que nós registramos todos os conflitos que existem na região, mas os que nós tomamos conhecimento são registrados. Além dos conflitos por terra, mas também as manifestações, as ocupações, fazem parte da organização desse caderno de conflito. Cheguei até a acompanhar alguns números, ele é bem detalhado, né? Ele detalha cada situação, tipos de violência dentro do caderno, ele detalha. De que forma vocês cobram isso dos governos? Como é que é essa atuação? Essa é uma publicação da entidade, né? da Comissão Pastoral da Terra. Ela vem sendo feita, inclusive, ela já foi até solicitada os órgãos públicos, que ela fosse uma publicação também dos órgãos públicos, mas a gente preferiu que ela fosse uma publicação da Pastoral da Terra. A gente tem apoio de organizações como universidades, geralmente professores das universidades assessoram a gente na interpretação dos dados, mas ela é uma publicação da Comissão Pastoral da Terra. Professor, e a gente traz uma grande problemática, que é a questão da violência no campo mesmo. Às vezes, problemas que a gente tem dentro da cidade, aquela violência na cidade, ela acaba sendo transferida para o campo. Aquela violência que a gente costuma ver na cidade, ela agora está no campo. Os mesmos problemas, de drogas e outros problemas mais. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa violência que parte da cidade para o campo. As áreas rurais, sobretudo nas últimas décadas, né, têm passado por transformações não só econômicas, mas também transformações sociais e muitas vezes mudanças de práticas culturais. É muito discutido hoje em dia nos movimentos sociais e na academia justamente esse fenômeno da violência, né? Formas de violência que anteriormente eram típicas das cidades médias e das grandes cidades, hoje em dia estão adentrando as áreas rurais. Problemas com assalto, problemas ligados a roubo, quase sempre relacionado a questões de drogas, né, dissolvas, né, corpos, por exemplo, que são assassinados na cidade e muitas vezes são levados para as áreas rurais e na contabilidade da polícia entra como assassinato nas áreas rurais. Também é importante fazer esse adendo. Mas uma das questões que mais me preocupa nos meus estudos sobre as áreas rurais é justamente essa relação das drogas com o aumento da violência nas áreas rurais, né? Tráfico, o envolvimento dos jovens, né? Algo muito forte e que é preciso que os especialistas, que os órgãos públicos e os movimentos sociais tenham um olhar atento sobre essa questão que é cada vez mais emblemática. Vou aproveitar esse comentário. O caderno, eu tive dando uma olhadinha, se eu estiver errado me corrija, mas ele fala que em 2015 parece que foi o ano mais violento no campo, pela análise de vocês. Diz que não se via nada igual desde 2004. No ano passado tinham uns dados aí de 50 pessoas mortas em conflitos no meio rural. Por que morre tanta gente ainda no campo assim? Não há nenhum tipo de política pública que tente evitar isso, nenhum tipo de trabalho para evitar esse tipo de situação no campo, já que o caderno mostra que está crescendo essa violência? Como o professor falou anteriormente, né, não existe prioridade e nem preocupação em resolver essa questão agrária no Brasil. A gente sabe que, por conta disso, então, o Estado,
o empresariado, os fazendeiros, existe toda uma rede que favorece essa situação de violência no campo. Eu estava falando para o professor anteriormente, por exemplo, aqui na região, a gente conhece 3 trabalhadores já foram assassinados. Nenhum desse assassino foi preso. No Brasil, são contados os inquéritos que são concluídos quando há um assassinato de trabalhador. Os esbulhos que acontecem, né, a invasão da terra dos trabalhadores, isso não é levado a sério. Por exemplo, a gente percebe aqui na região mesmo, por exemplo, até o trabalhador vai para registrar uma ocorrência na delegacia, é como se ele estivesse fazendo uma coisa errada. Então, ele não pode fazer nem o registro da ocorrência. Então, no caso, nós conhecemos um trabalhador que já foi assassinado em 2009 na nossa região, Casa Nova, nunca foi concluído o inquérito. Então, existiam todas as evidências de quem poderia estar fazendo, né, aquele crime, porque a comunidade foi ameaçada por muito tempo, né, por um grupo que esteve na área várias vezes, inclusive próximo ao dia que aconteceu o assassinato, e até hoje não concluiu esse inquérito, porque diz que não tem clareza de quem foi que quem cometeu esse crime. Então, quando não há preocupação, né, em resolver o problema, então se a impunidade está solta, automaticamente tudo pode. Por exemplo, aqui no caso de Casa Nova, que é o município de vizinho, nós no ano passado acompanhamos 20 casos de conflito no campo. Então, esses conflitos sem solução. E a grilagem de terra, né, que é quando uma empresa ou um indivíduo quer tomar de conta, quer privatizar, né, quer tomar conta de uma área que é pública, muitas vezes dos governos estaduais ou da própria União, né, é um dos principais conflitos, por exemplo, do que acontece hoje nas áreas rurais do Centro-Oeste, com a questão entre índios e fazendeiros, né? Na década de 50, 60, a União mesmo, o Estado brasileiro incentivava que empresas, né, dentro da ideia da expansão das fronteiras agrícolas, de tornar o Brasil o celeiro do mundo, né, criando gado, produzindo alimentos, né, incentivava as pessoas a produzir, mas produzir de qualquer maneira, né? E a grilagem de terra foi uma das formas mais emblemáticas disso tudo, né? Se chegava numa área rural, se cercava essa área era cercada, você ia num cartório público e lá você registrava essa terra como se fosse propriedade sua ou da sua empresa, né? E hoje, na década dos anos 2000, esses conflitos estão ressurgindo com esse fundo histórico, né? Comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, estão reivindicando suas terras, que há 40, 50 anos atrás, dentro dessa perspectiva da expansão das fronteiras agrícolas, foram griladas, né? E esses grileiros, quando eles chegam para tomar de conta dessas terras, eles não chegam perguntando há quanto tempo você mora ali. Eles chegam expulsando, os moradores nativos que resistem são assassinados, né? E naquela época o Estado fazia vista grossa, né? Se hoje a gente tem problemas com a justiça, como a Marina falou, de fiscalização, né? de execução de sentenças, vocês imaginem isso há 40, 50 anos atrás, como era, né? Então, nos anos 2000, nós conquistamos movimentos sociais, a sociedade civil organizada, né? Toda uma legislação e um aparato institucional que possibilitou, ainda está possibilitando, né, que essas comunidades tradicionais, elas reivindiquem suas terras. Gostaria de interromper o professor um minutinho aqui, que a gente vai aproveitar, tem perguntas das pessoas nas ruas que elas fazem para vocês responderem para a gente. Vamos conferir. Quais as regiões onde mais se tem conflito no campo? Além da luta pela terra, eu queria saber se os conflitos no campo também acontecem por outros motivos? Como a gente conferiu aqui nas perguntas, as pessoas querem saber aí onde é que tem mais conflito no campo, na região, professor, no Brasil.
Os conflitos no campo é algo generalizado e como eu tinha falado também, é algo que data o período colonial, né? Mas se a gente pode destacar, por exemplo, na região Nordeste, 2 casos muito emblemáticos, né, de violência no campo. Nós podemos falar da década de 50 e da década de 60, da atuação das ligas camponesas, né? Um dos seus grandes líderes, que foi João Pedro Teixeira, foi assassinado, né? E depois a sua esposa Elizabeth Teixeira encampou o processo de reivindicação, de luta social das ligas camponesas, que naquele momento da história era uma espécie de movimento de sem terra de hoje, né? O caso João Pedro Teixeira, que foi o líder camponês assassinado na época, repercutiu mundialmente, né? Não só no Brasil, né, e serviu de inspiração para a criação de movimentos sociais, de uma série de grupos, né, que lutam pelos direitos dos trabalhadores rurais, dos camponeses no campo. Na década de 80, também no Nordeste ainda, né, na Paraíba foi assassinada a sindicalista rural Margarida Alves. Né? Margarida Alves lutava pela questão da sindicalização, dos direitos trabalhistas, né, dos sindicalistas rurais no interior da Paraíba. Isso incomodou a muitos políticos, fazendeiros na época, e ela foi assassinada. O assassinato de Margarida também foi muito repercutiu. Até hoje os movimentos sociais fazem uma marcha a Brasília chamada Marcha das Margaridas, justamente, né, em sinal de lembrança desse episódio que foi muito forte, que marcou a luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais no Brasil. Mas atualmente a gente pode destacar que o norte e o centro-oeste do país aqui estão encampando, né, os maiores conflitos no campo, né? Na questão do centro-oeste é muito forte os problemas, a questão que envolve fazendeiros e índios, né? Os índios, os conflitos com terras indígenas também remontam à década de 50 e à década de 60, dentro dessa visão da expansão das fronteiras agrícolas, né? Muitas empresas e indivíduos ocuparam terras indígenas, né? E os índios que resistiram foram assassinados. E agora, depois de 50 anos, 40 anos, nós temos uma legislação que está permitindo que essas comunidades tradicionais, né, a exemplo da questão indígena e quilombola também, reivindique o processo de demarcação de suas terras, né? Então, a FUNAI, os órgãos federais, né, indo até o Supremo Tribunal Federal, há vários casos de demarcação de terra que chega ao Supremo Tribunal Federal e está dando ganho de causa aos índios e aos quilombolas na região centro-oeste e em outros lugares do Brasil, né? O norte também é muito emblemático atualmente dos conflitos agrários. Eu destaco, né, o assassinato da missionária inglesa Dorothy Stein, que foi brutalmente assassinada justamente porque estava mediando esses conflitos entre madeireiros, entre grandes fazendeiros e camponeses, seringalistas. Desde, né? O Chico Mendes lá, parece que já é o cultural. Chico Mendes também, né, foi assassinado justamente dentro desse processo de conflito, né, entre seringueiros e fazendeiros, político, Estado, enfim. Tem uma lógica, né, que chega a ser perversa de desigualdade social, né, que está impregnado na forma como a nossa sociedade ela foi estruturada, né, essa desigualdade social de acesso à terra, ela é permeada por casos de muita violência, né? E a outra pergunta foi falando sobre a questão da violência, que não é só por terra. Quais são as maiores violências que eu gostaria de complementar também, né, sobre essa questão da terra, né, os conflitos agrários. Então, eles, aqui na Bahia, né, é muito forte, aqui na Bahia, né, eu digo sempre, Juazeiro Petrolina, eu me considero que estou na Bahia, né, na Bahia é muito forte os conflitos lá na região do sul da Bahia, né, sobretudo com os povos indígenas, e também na outra região, na região oeste da Bahia, naquela região onde predomina o agronegócio.
Então é muito forte, sobretudo nas comunidades lá, os trabalhadores vivem nas áreas de fecho de pasto, então eles recebem muitas ameaças, são ameaçados de expulsão para dar lugar ao negócio. E aqui na nossa região são os fundos de pasto que vivem mais ou menos muito parecido com os feixes de pasto, e a briga principal é pela permanência nos territórios. Então essas comunidades, elas são ameaçadas muitas vezes por fazendeiros que querem, né, aumentar sua terra, seu patrimônio, mas existem também outras áreas que são, principalmente agora nos últimos anos, essas áreas são muito cobiçadas pelos grandes projetos da agricultura irrigada e também pelos projetos de parques eólicos, que ele é vendido para o povo brasileiro, né, que é uma energia limpa, mas os métodos utilizados, principalmente, não só no Brasil, não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil, no Nordeste brasileiro, os métodos são muito sujos e também sempre vem com uma forma de enganar as populações, de assinar contratos que vão regularizar seus territórios, mas simplesmente com o intuito das pessoas terminarem perdendo sua terra. Então nós temos na nossa região muitos conflitos por conta dos parques eólicos. Então, existe aqui na nossa região, além disso, tem os projetos de mineração, as terras passam a ser valorizadas por todos esses projetos que estão previstos para a região, e a gente sabe que tem aqueles que sempre viveram, né, de usar a terra como mercadoria, que continuam utilizando desse mesmo método para aumentar seu crescimento, seu lucro. O nosso entrevistado perguntou ali quais são os outros tipos de violência além da terra no campo. A gente já falou anteriormente, né, que hoje a gente percebe em muitos casos que os problemas das grandes cidades, eles também estão chegando na zona rural. Muitas vezes, devido à situação de abandono que a maioria das populações vivem, sobretudo aqui no semiárido, então elas são presa fácil para outro tipo que diz que é de renda, né? Vem com um tipo de enganação de renda que, no caso principal, eu vejo que são as drogas. A gente tem uma situação atual agora que é o fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no governo interino, que a gente está passando. O que dificulta isso nesse projeto aí de reforma agrária, de investimento no campo, na tua opinião, professor? É importante ressaltar o papel do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nessa atual conjuntura, né, e do ponto de vista histórico, sociológico. Né? O MDA ele foi criado na década de 90, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Né? Ele foi criado dentro de um contexto de muito conflito no campo. Né? A década de 90 ela foi muito exemplar no que se refere a grandes chacinas. Eu acredito que a que repercutiu mais foi a de Eldorado dos Carajás, né? Então, por pressão dos movimentos sociais, né, e por pressão dos mecanismos internacionais, dos agentes externos, né, o governo brasileiro decidiu criar um ministério voltado com a preocupação exclusiva para os camponeses, né, para a chamada agricultura familiar. Né? Esse ministério ele foi desmembrado do MAPA, que era o Ministério da Agropecuária, né? E foi criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, voltado especificamente para esse público, agricultura familiar, os camponeses, né? Para dar resposta a esses conflitos eminentes no campo, porque os movimentos sociais nunca se reconheceram dentro do Ministério da Agropecuária. Então, o governo criou o MDA para estruturar políticas públicas, ações voltadas para esse segmento das áreas rurais, que a gente passou a chamar, a partir da década de 90, do ponto de vista de demanda de políticas públicas, a gente passou a chamar de agricultura familiar. Mesmo que do ponto de vista político, cultural, nós nos referimos a ele como camponês. Né? E
na década de 2000, né, durante o governo Lula e Dilma, né, o MDA ele ganhou muita robustez no que se refere a volume de recursos voltado para linhas de crédito, para estruturação de projetos, de programas voltados para o trabalhador e para a trabalhadora rural. Por exemplo, foi criado a SDT, que é a Secretaria de Desenvolvimento Territorial, né, que passou a ofertar recursos para as demandas dos territórios rurais, depois territórios da cidadania, que são programas, né, voltados para estruturar as comunidades tradicionais, a agricultura familiar com foco na tradição, nas aptidões de cada território do nosso país, né? E agora nós temos essa notícia, né, diante desse contingenciamento de gastos, né, redução de ministério, que isso é muito mais simbólico, porque o governo vai economizar cortando ministérios, se economiza de outras maneiras, né, com redução de gastos muito mais robustos. Enfim, essa é uma outra discussão, mas o que é importante que a gente problematize, que a gente discute, é essa situação delicada. Para onde é que vão as ações que antes eram do MDA? Por exemplo, o INCRA, que é o órgão do governo federal, voltado diretamente para a reforma agrária, para cuidar da reforma agrária, inicialmente iria ser para o Ministério do Desenvolvimento Social, né? E agora, mais recentemente, né, houve uma pressão que o INCRA agora vai ficar subordinado à Casa Civil, né, assim como as secretarias que antes estavam vinculadas ao MDA, como a Secretaria de Reforma de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Territorial. Como o nome do programa é Univasso Debate, eu vou aproveitar a fala do professor para a gente fazer realmente um questionamento. A gente fala aí das conquistas sociais que o professor comentou, e a gente teve uma década agora aí, 12 anos aí dos movimentos sociais, digamos, teve os avanços e teve toda a oportunidade de reduzir muitos números, por exemplo, da reforma agrária. Qual a tua avaliação que você faz de uma década de governo ali com todo o apoio aos movimentos sociais e esses resultados quando o caderno mostra que não houve muito avanço? Qual a tua avaliação? Onde foi que houve a falha? Onde é que a gente acabou errando? A gente percebeu que faltou, como nós falamos anteriormente, decisão política, né? E, por outro lado, a gente houve também percebeu um recuo da organização dos movimentos sociais. Então, por conta do governo nosso, né, a gente percebe que houve todo um recuo de toda aquela movimentação que havia, né, sobretudo o maior movimento de luta pela terra, o MST, e os outros tipos de organizações e de movimento de luta pela terra, houve um recuo na mobilização. Faltou mais pulso no sentido de então, cobrar. além de ter tido toda uma articulação, né, governamental, né, do lado do movimento social, faltou pulso, faltou movimento, né? Faltou movimento. Então, muitas vezes as populações se confundiram, né, como governo, né? Os movimentos se confundiram como governo. Então, o governo é nosso, então automaticamente a gente não precisa que o governo vai fazer. Então, a gente percebeu muito forte isso e a gente acha que um dos motivos foi essa falta de mais movimentação. O senhor também avalia dessa forma? Houve mais uma falta de pulso ali? Porque a gente está falando de uma década. Poderia ter tido mais avanço, principalmente na reforma agrária? É importante reconhecer as conquistas dessa última década, né? O volume de recursos destinado à reforma à agricultura familiar, né? Onde a reforma agrária está, os sucessivos aumentos do Plano Safra, que é justamente a linha de crédito voltada para financiamento da agricultura familiar, mas eu concordo com Marina, sim, que faltou mais dinamismo da sociedade civil organizada para tensionar, né, com os governos nas suas várias instâncias, tensionar no sentido de colocar viva uma pauta que não está esgotada, né? Uma série de direitos sociais, né? Há um campo aí na área econômica e na área social como estratégia de sobrevivência desse grupo social, que é a agricultura familiar, que é o nosso campesinato,
que não foi, pauta que não foi, que não se esgotou, né? E muitas vezes o movimento ele acabou se confundindo com o Estado, né? Ocupando posições de governo. Não que isso não, né? Eu acredito que é uma questão às vezes individual de cada agente, mas concordo com Marina. Eu acredito que era necessário manter um certo distanciamento das instâncias de governo para que o movimento social, né, nas suas várias esferas, ele pudesse olhar de forma mais crítica e mirar uma agenda reivindicatória, né, com mais pulso, com mais, do ponto de vista de cobrar execução e expansão dessas conquistas sociais, que mesmo sendo poucas, mas ainda precisa ser expandida. Estamos chegando ao final do programa, deixar alguns minutinhos para as considerações finais, começando com a Marina. Olha, eu acho que foi muito interessante a gente estar nesse momento, né, nessa mesa de debate. Eu acho muito importante o papel que essa TV Caatinga vem fazendo. Eu já participei, né, já ouvi algumas entrevistas de algumas pessoas das comunidades. Eu acho que é muito importante trazer esse tipo de discussão que muitas vezes em outros espaços a gente não ouve. Então a sociedade precisa estar por dentro dessas questões também, e a gente acha interessante também que a sociedade se sensibilize por essas questões, porque como a gente falou, a nossa realidade agrária do nosso país é problemática, a realidade da nossa região muito mais. Então hoje aqui na nossa região as comunidades tradicionais elas estão sendo ameaçadas de expulsão diariamente, e muitas vezes por falta de decisão política, por falta de assumir o papel. As comunidades, sobretudo as tradicionais, elas têm direitos, mas esses direitos não são respeitados. Então a gente precisa-se de pessoas sensíveis a essa causa, para que a sociedade pressione, né, o poder público, para que ele intervenha, sobretudo aqui na nossa região, tanto na questão da reforma agrária, mas também na regularização dos territórios das comunidades tradicionais. Professor. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje, sobretudo ao lado de Marina, que é uma liderança e uma técnica, né, uma extensionista da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, que é uma instituição reconhecida nacionalmente e internacionalmente, né? Marina acho que tem muita propriedade para falar sobre os conflitos no campo, sobretudo aqui na nossa região. E Marina lembrava que a CPT está completando 40 anos, né? Vai ter uma grande festa. Você esqueceu de convidar o pessoal para celebrar o aniversário de 40 anos da CPT. E esse é um tema extremamente relevante, né? Porque nós vivemos numa região aqui, numa área no território do submédio do São Francisco, né, onde essas questões rurais, onde essa pauta rural, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, ela é extremamente relevante, né, e nós ninguém deve se enganar, né, há muitos conflitos no campo na nossa região, se muitas vezes ele não é explicitado do ponto de vista físico, mas ele é explicitado e ele é bastante visto do ponto de vista simbólico, né, do trato entre o agronegócio e os camponeses. No agronegócio, por exemplo, no que se refere aos seus operários, né, relações trabalhistas, sindicais, enfim. E também isso pode ser pauta de um outro programa, né, mas vocês estão de parabéns pela relevância do tema nesse debate importante. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós chegamos ao final do programa. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo Univasf Debate.